Pessoal, a gente muda de assunto de novo agora para falar sobre governo Lula é desaprovado por 90% do mercado financeiro. Para comentar esse tema, eu vou chamar a Cristina Mello, que é economista, professora da PUC São Paulo, enfim, doutora em economia de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Cristina, mais uma vez, muito obrigado aqui pela gentileza com a gente aqui no Poder Expresso do SBT News. Comece se perguntando o seguinte, Cristina. Qual a importância dessa pesquisa, 90% do mercado financeiro desaprovar o governo Lula? Há alguma importância na voz do mercado? Me conta. Bom, primeiro queria agradecer, é uma honra estar aqui com vocês. E sim, tem alguma importância, sim. O mercado financeiro hoje, quem normalmente alimenta a imprensa, né, com conteúdo e com avaliações sobre desempenho do governo, então saber como eles pensam e a voz que eles têm é relevante, e é esse o mercado que precifica ativos. Então, também é importante saber que essa insegurança está por trás de uma baixa precificação de ativos e de uma elevação de taxa de juros. Tá. Te pergunto, Cristina, o seguinte, de alguma forma, esse pacote fiscal do governo, ele pode acentuar essa... A gente está falando aí de uma desaprovação e está falando claramente de uma irritação, né? Pode acentuar essa irritação do mercado financeiro? Veja, se a gente olhar para o conteúdo do pacote, é uma observação, se a gente olhar para a forma como ele foi comunicado, é outra. Então, se a gente olhar para dados objetivos, a gente está com uma economia crescendo e, portanto, a arrecadação tributária tende a crescer, né? As medidas foram tomadas, o governo não está fazendo um estelionato eleitoral, porque está se comprometendo com o que anunciou na época da eleição. Nós estamos com baixo desemprego, a gente tem uma meta inflacionária esse ano que é mais apertada do que a do ano passado, e estamos praticamente cumprindo a meta de inflação, mas mesmo assim as percepções, a subjetividade, não a objetividade relacionada com esse pacote é importante. Então, a forma de comunicação, que não foi boa, porque comunicou tudo ao mesmo tempo, não entregou o que era uma expectativa do mercado de entregar, ela de fato foi muito ruim. E isso, na sua avaliação, tende a acelerar essa irritação, nesse sentido. Essa irritação. Eu entendo que o contexto todo não ajuda, né? A formação desses profissionais hoje é menos crítica, a gente tem menos espaços de mediação e de discussão sobre esses assuntos. Então, um tende a seguir o outro. Isso trouxe alguma volatilidade, muita instabilidade, uma percepção de incerteza com relação ao futuro. E um ambiente de incerteza e de volatilidade nunca é bom do ponto de vista econômico. Interessante, Cristina, essa questão de como a gente pensa esse mercado, esse ente que ninguém sabe muito onde está, mas que você aponta ali determinados caminhos, inclusive em relação à própria formação desse mercado. Imagino aí pela própria juventude, pela própria gana em determinados momentos, que de forma muito imediata, imediatista, o que para o governo é algo muito difícil nesse sentido. Você vê alguma luz em relação nesse contato, nessa relação entre governo e os agentes do mercado? Como é que você avalia isso? É possível essa ponte ou estamos fadados, não só em governos de esquerda, mas também em governos de direita, em determinados momentos, ações mais efetivas para o público em geral que desagradem esses agentes de mercado, acabem sendo muito mais, tendo uma repercussão, às vezes, muito maior do que a própria ação efetiva de determinados planos, como bem você falou. Não estou falando nada do que você já tenha citado antes, mas eu queria saber se, de fato, há um meio termo, por exemplo. Mal comparando, segurança pública. O governo não consegue efetivamente ter uma relação, uma interlocução com os agentes de segurança pública. O governo de esquerda não consegue, é muito difícil essa articulação.
Mas existem alguns caminhos em relação a essa forma de atuar, em relação à segurança pública. No caso desse contato, dessa relação com os agentes do mercado financeiro, há alguma possibilidade dessa relação e dessa desaprovação, o governo conseguir diminuir isso ou não? Eu acho que sim. Eu acho que a gente não pode comparar a segurança com a questão do mercado financeiro. Sim. Na questão de segurança, isso envolve práticas antiéticas, né? Não da parte de quem oferece segurança, mas daquela que a gente combate. Né? Então, quem a gente está combatendo são pessoas que não têm uma moralidade, uma ética ou mesmo um comportamento que a gente consiga prever. Então, acho muito difícil encontrar um espaço de mediação, porque são valores muito distintos. Com relação ao mercado financeiro, muito embora haja vieses muito fortes, né, do mercado financeiro com relação a um governo de esquerda, a uma questão de distribuição de renda, que faz com que não veja dados objetivos, mas que estimule de alguma forma esse medo, essa incerteza. Mas eu acho que sim, tem uma racionalidade, há um espaço de diálogo, há um espaço de comunicação e de construção, e isso precisa ser buscado. Né? Então, quanto mais consenso houver entre legislativo, executivo, judiciário, quanto mais consenso houver entre Ministério da Fazenda e Banco Central, mais harmônica vai ser essa comunicação. Mas o governo precisa buscar essa comunicação também. Ele precisa ouvir esses interlocutores e precisa dialogar com esses interlocutores. E isso que nós estamos fazendo aqui é absolutamente relevante, porque é um jornalismo responsável, né? É um jornalismo ético, é um jornalismo que busca fontes diversas. Isso ajuda o governo, ajuda o mercado financeiro a encontrar esse meio tom, né? A ouvir diferentes posições e tentar buscar um espaço de meio campo, aí, de entender objetivamente o que está acontecendo e sair deste lugar, que é um lugar de emoções, né? Que é um lugar de subjetividades. Muito bem, Cristina Mello, perfeito. Muito obrigado aqui mais uma vez pela gentileza, pela clareza, também pelo comprometimento. Forte abraço para você, muito bom trabalho. Muito obrigada.